queria, na verdade, destacar 3 coisinhas, né? Hoje, um pouco mais breve, por algumas situações que eu tenho que resolver ainda, sobre a figura de São João Batista. Primeiro, recordar que quando tem uma solenidade importante na igreja, a gente celebra as vésperas, né? Então, hoje de manhã eu fiz uma homilia que não tem nada a ver com essa que eu vou fazer agora. Foi a homilia do 12º domingo. Mas hoje a igreja pede que se celebre as vésperas de João Batista. Amanhã é solenidade, a gente não vai celebrar. E é o único santo, junto com Nossa Senhora, que a gente celebra o nascimento. Não existe na igreja outro santo que a gente celebra o nascimento, né? Semana que vem, por exemplo, nós vamos celebrar São Pedro e São Paulo. Nós celebramos o martírio de São Pedro e São Paulo. Todos os santos que vocês conhecem. Hoje é dia de São Sebastião. Se celebra o dia que ele morreu, né? João Batista e Nossa Senhora são os únicos santos da igreja que a gente celebra o nascimento. Para vocês verem a grandeza de João Batista, né? Então, dia 24 de junho é a natividade de São João Batista. E Nossa Senhora, nós celebramos também a natividade. Então, para vocês verem como que é realmente, para a tradição cristã, muito importante. A segunda coisa que eu queria colocar, e aí já coloco também a terceira reflexão, é que eu fiquei pensando assim, né? Como que a gente poderia, né? Nós lemos 3 textos, mas como que nós poderíamos tirar um proveito daquilo que é a festa que nós celebramos hoje, que amanhã nós vamos celebrar, ressaltando a figura de João Batista para a nossa espiritualidade, né? E eu fiquei pensando em algumas frases do Evangelho. Primeiro, se afirma que ele foi, e de fato é, motivo de alegria, né? E eu fico pensando que e o último profeta do Antigo Testamento e o primeiro do Novo Testamento. E eu fiquei pensando na nossa função profética, qual que é o nosso lugar de profetismo na igreja. E se nós somos profetas, ou arautos do Evangelho, ou seja, arautos da boa notícia, se nós provocamos alegria com a nossa profecia ou provocamos tristeza. Vocês lembram que no encontro com Maria, João Batista salta de alegria no ventre de Isabel? Então a alegria é uma marca muito bonita da narrativa sobre João Batista. Aparece neste texto, ele vai ser causa de alegria, né? Aparece no encontro com Jesus, os dois se encontram dentro dos 2 ventres, né? Jesus no ventre de Maria e João Batista no ventre de Isabel, e João Batista salta de alegria. E eu fiquei pensando então, que talvez uma das coisas, né, que a festa de São João Batista poderia nos ajudar a pensar, é o nosso papel de arautos do Evangelho, que literalmente significaria profetas da alegria, né? Porque Evangelho é boa notícia. E se nós, com nossa fé, provocamos alegria ou tristeza nas pessoas? João Batista foi causa de alegria, não somente para o pai e para a mãe, que pensavam que não teriam um filho e tiveram a graça de ter, imagina, né? Mas também para todo o povo. Junto com isso, e já vou terminando a homilia que eu falei que seria breve, eu fiquei pensando também no papel de João Batista ao conduzir os discípulos a Jesus, né? Quando Jesus passa, imagina, ele batiza Jesus, né? Jesus vai ser batizado por João, e João já tinha seguidores, e quando Jesus passa, ele não tem nenhum tipo de soberba e nem de medo, né? Com toda a fama que João tinha, porque João era seguido por multidões, né? Inclusive a morte de João é porque Herodes, que era o rei, adorava ouvir João, tinha uma retórica muito boa, mas aí tinha um probleminha de adultério lá, ele falou umas coisas e aí, né, a adúltera pediu a cabeça dele. Essa é a história da morte de João, né? Mas imagina, era um homem que falava para a corte. Herodes gostava de ver João, de ouvir João, então não era uma pessoa qualquer, e multidões o seguia, e ele não teve nenhuma dúvida, quando Jesus passou, em despedir os seus discípulos, não ficou com ninguém para ele, aponta o dedo e fala: eis o Cordeiro de Deus, lá está quem vocês devem seguir, eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias, que ele cresça e eu diminua. O tempo de estrelismo na nossa igreja, e quando eu falo de estrelismo, né, é de estrelismo mesmo, né, em que líderes religiosos fazem autopromoção em cima do Evangelho. Eu penso que João Batista é uma figura que nos faz repensar o nosso papel na história da igreja e na história da salvação, né?
Meus irmãos e irmãs, todo tipo de poder, inclusive o poder religioso, causa corrupção do coração, causa soberba. É muito difícil largar o osso. E eu fico muito preocupado com isso, porque eu também sou padre, né? Eu faço parte deste clero, né? Fico muito temeroso de, em algum momento, não ser capaz de ser como João, apontar o cordeiro, né? Nós, sacerdotes, pastores, bispos, padres, agentes pastorais, catequistas, precisamos tomar cuidado ao olhar para a figura de João, pegar aquilo que é o melhor, que é a humildade evangélica dele, né? No máximo, nós somos um dedo que aponta, né? E neste tempo de estrelismo, em que as pessoas se intitula profetas, né? Se auto-intitula apóstolos, como se fossem pequenos deuses, a figura de João Batista ilumina muito a gente retomar o caminho de simples servo, que não é digno de desamarrar as sandálias. Então cuidemos, né? Nós, catequistas, padres, o nosso diácono não está aqui, mas os nossos diáconos, para que a figura de João nos ajude a perceber qual é o nosso lugar na história da salvação. De arautos do Evangelho significa de promotores da boa notícia, né? Causas de alegria, de alguma forma, em Cristo Jesus para muitos, que humildemente possamos reconhecer o nosso lugar, né, de humilde servo, aquele que aponta o dedo, né? Eu sempre tenho uma frase, né, quem me conhece sabe, né? O pessoal brinca porque pensa que eu falo isso às vezes em forma de chacota, mas não é não, né? Conhecendo o ambiente que nós vivemos, vocês já ouviram falar isso? Eu tenho um problema muito grande com elogio, né? Tem algumas pessoas que ficam bravas comigo, porque quando eu cheguei nessa paróquia, uma das coisas que eu falei, que até hoje tem um pessoal assim meio dodói comigo, né? É que eu não queria fã-clube. Que eu não vim para a paróquia para ter fã-clube. Até hoje tem alguns assim que ficam meio dodói com isso, mas tudo bem, eu repito. Que eu não gosto de fã-clube, né? Aí o pessoal fala assim, padre, a gente gosta muito do senhor e tal. Não, pode continuar gostando de mim, eu só não quero fã-clube. Porque me atrapalha pra caramba para pregar o evangelho. E os maiores problemas que nós temos hoje são pessoas que focam nos líderes e esquecem de Jesus. Tem gente fazendo muito mais o que o padre X ou Y fala no YouTube do que o evangelho fala. E aproveitando para dar de novo puxão de orelha, como eu disse domingo passado, o melhor padre é aquele que fala aquilo que me agrada. É o do meu time. Deus me livre disso, Deus me livre mesmo. Isso é nefasto. Então, São João Batista nos ensina a nos colocar realmente no nosso lugar, daqueles que realmente não são dignos de desamarrar a sandália, né? Então, neste tempo de estrelismo religioso, em que pessoas entram em depressão porque perderam seguidores, né? Líderes religiosos que entram em depressão porque perderam seguidores, falaram uma besteirinha lá e aí, de repente, 200 mil pessoas deixaram de seguir, né? Mas não é só líderes religiosos, não. Nós estamos no tempo dos influencers, né? Pessoas que entram em depressão porque deixaram de ser estrelas, né? Então, neste tempo de ego inchado, não só os cristãos, não é só uma reflexão para padre, eu acho que todos nós deveríamos aprender qual é o nosso lugar na história da salvação e na história da humanidade, né? Cuidado, né, com os estrelismos, né? Que ele cresça e eu diminua, e que na minha pequenez eu possa fazer, na medida do possível, alguém feliz, né? Que a minha vida seja motivo de alegria. Acho que essa é a intuição, uma das intuições, né, que o Evangelho e que a figura de João Batista deixa para nós. Perdoe-me se aqui na igreja tiver muitos influencers, né, mas que vocês pensem nisso também, né? Se algum dia começar a perder seguidor, não precisa ficar entrando em depressão, não. Qual que é o seu papel na sociedade? Qual que é o seu papel na história da humanidade? Para que você nasceu? Você faz a alegria de alguém, né? Cuidado, né, para a gente não
não cair nessa coisa louca do Narciso, né? Que, aliás, eu gosto muito dessa frase que fala que se Narciso tivesse contemplado 2 segundos a mais a sua imagem no espelho, ao invés de morrer apaixonado por ele mesmo, teria morrido de tristeza profunda, porque teria contemplado o pior de si mesmo, só que não deu tempo, né? Então a gente precisa fazer o movimento inverso, né, de Narciso, né? Contemplar o que nós temos, né, de miséria, para a gente reconhecer que é Ele que tem que crescer e nós precisamos diminuir. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.